Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, noiva do Cordeiro. Nessa manhã de terça-feira, o Senhor Jesus Cristo nos permite estarmos no santo monte do Senhor para poder buscar a tua face. E nessa manhã, aqui orando ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus trouxe uma palavra ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês, no nome de Jesus Cristo, porque um dos maiores, ou seja, o maior mandamento que a Bíblia nos ensina, ali no segundo livro da Bíblia, o livro da saída, ou seja, o Êxodo, no seu capítulo de número 20, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu começo a entender que o desejo de Deus, meus irmãos, é que nós não colocamos nada na frente dele na nossa vida. Portanto, segundo a própria Bíblia, o Senhor Jesus vai nos ensinar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 33, ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Estudando a palavra bendita do Senhor, eu começo a entender que a Bíblia vai dizer para a igreja do Senhor sobre o buscar o reino de Deus. Ou seja, se a Bíblia está dizendo de reino, no reino tem um rei. E se a gente deve buscar o reino de Deus, o centro desse reino é Jesus. Ou seja, segundo a própria Bíblia está dizendo para nós buscar primeiro a face de Deus, buscar a Jesus Cristo. O resto, Deus acrescenta para a nossa vida. Para mim não alongar muito nesse vídeo, meus irmãos, eu começo a compreender a palavra de Deus no Salmo de número 132. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia vai trazer a igreja do Senhor, quando Davi coloca no seu coração o desejo de construir um templo ao Senhor. Mas na realidade, se nós lermos o livro do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer: o Senhor Deus não permitiu, porque Davi era um homem guerreiro, era um homem que é sanguinário, ou seja, não era desejo de Deus que Davi tivesse construindo o templo para o Senhor. Portanto, Deus usou Davi para buscar fundos, ou seja, construir o projeto, mas na realidade quem iria executar era seu filho Salomão. Portanto, quando Davi morre, Deus levanta Salomão como rei de Israel. A Bíblia vai trazer à igreja de Cristo que quando Salomão vê os projetos de Davi, ele deseja colocar em prática. Portanto, na sua oração, no Salmo de número 132, Salmo não é capítulo porque é cântico, versículo 5 adiante, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de Davi, meu pai. O que eu quero dizer com isso nesta manhã? Ou seja, o legado que Davi havia colocado para Salomão. Portanto, meus irmãos, eu quero aqui no nome de Jesus Cristo conjecturar, no nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua família, o mesmo que Davi havia dito no Salmo de número 131. Quando ele estava sendo acusado de tentar usurpar o trono que pertencia a Saul, ele vai dizer: olha, o meu coração não subiu a essas coisas. Ou seja, não desejou coisas grandes a esse ponto. Ele vai dizer no Salmo 131, versículo de número 3, quando ele assume o trono de Israel, ele diz a todo Israel: alegra-te no Senhor, Israel. Ou seja, busca primeiro a presença de Deus, busca primeiro o reino de Deus. Pastor, mas eu tenho desejos, sonhos para ser realizados. Busque primeiro o reino de Deus, o resto Deus vai fazer pela tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Coloque Ele na primeira posição. Os seus desejos é notório diante dos olhos de Deus. Mas não deixe que os seus sonhos tente tirar o Senhor da sua vida. Não deixe que os teus projetos afaste o Senhor da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo, que o seu dia, a sua semana seja abençoado por Deus. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Bom dia, em nome de Jesus.